você chegou até aqui, nada é por acaso. O universo, ele sempre dá um jeito de colocar a gente onde deveríamos estar. Sejam todos bem-vindos, constelação de Libra. Librianos, meus amores, como é que vocês estão? Libra, essa leitura aqui é dedicada ao mês de julho. É uma leitura intuitiva, é uma leitura generalizada, tá certo, Libra? Então pega aqui para você o que faz sentido, tá? Porque é uma leitura de energias coletivas. Libra, nós vamos começar aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais, que é um oráculo que eu estou apaixonada e que, assim, ele traz muito questões mais espirituais, coisas que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo. Então fica aqui comigo, porque é a espiritualidade quem está abrindo aqui essa mesa. Então eu peço permissão aqui para toda a espiritualidade, para os anjos, para os arcanjos, a carta da loba. Olha só que uma carta já pulou. Libra, liberte a sua natureza selvagem. Olha que interessante, vamos lá. O que é essa energia da loba? Vamos lá, gente. Eu tô aprendendo a ler aqui ainda as cartas, enfim, né? Tô pegando umas colinhas, tá? Então, se atentem aqui às coisas que a gente vai ler. A energia da loba, gente, primeiro que aquela coisa, né? Energia de loba é o quê? Liderança. É liderança. A natureza selvagem, ela não é domesticada, ela não é padronizada, ela não aceita o status quo, ela não aceita aquilo que todo mundo tem como uma regra, como um caminho. A loba faz o seu próprio caminho. Temos lobos e lobas, né, Libra? Aqui esse teu lado que precisa aflorar, porque é ele quem liberta os seus desejos. É ele quem liberta os seus talentos, tá? Aqui é essa fêmea alfa que não tem medo de se destacar na multidão, no bando. É selvagem, não tem filtros, não tem restrições. E incentiva a gente a não ficar preso em fatores limitantes dos membros mais fracos da matilha. Olha que informação importante, Libra. Não tenho medo de brilhar, não tenho medo de ser quem eu sou. Eu me destaco. Pega essa informação, porque isso daqui, ó, gente, ó, você tem dons que eles não gostam ou não entendem. Então aqui representa a energia do deserto e do desconhecido. Você tá livre, você é liberta, você é liberto, tá? Lobo, para ir atrás daquilo que você acredita. Aqui, se você tem reprimido esperanças e sonhos, essa carta te encoraja a segui-los. Deixar a energia do lobo dentro de si para ajudar a rastrear a direção de onde ir. Não deixe nenhuma armadilha ou caçador atrapalhar a sua liberdade ou crescimento. É você quem deve estar aqui. É isso, gente. É um momento em julho de brilho. Eu tô sentindo muito destaque aqui para os librianos. Então, assim, cara, é aquilo que eu sempre falo. Não tenha medo de não pertencer. Eu sei que a gente sempre busca pertencer a algum lugar, enfim, mas às vezes quando a gente não tá se encaixando, isso significa tanto, significa que você é uma pessoa tão autêntica que veio construir caminhos diferentes da sua família, diferentes aí do seu clã, né, das pessoas habituais, e tá tudo certo. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser quem você é. Não importa, isso é o que torna você uma pessoa especial. Librianos, olha só, gente, que a gente já abre com 8 de copas. Eu vou aceitar. Ai, 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 ai. Cara, presta atenção, tá? Olha só. Realmente, é um trabalho aqui, Libra, de solitude. É todo um trabalho que está sendo desenvolvido dentro de você. Porque a gente já abre com 8 de copas. A gente já abre tendo que olhar para aqueles lugares,
para aqueles movimentos internos, para aqueles sentimentos e abandonar, para aquelas pessoas, para aquelas situações que não fazem sentido e abandonar, com dor, com pesar. Não me faz bem. Eu vejo vocês lutando aqui, carta dos 5 de espadas com a carta do eremita. Eu vejo vocês aqui de alguma forma lutando aqui e relutando, tá? Contra essa solidão, contra essa solitude, contra esse momento e que eu vejo pelo eremita que é tão importante para que você se reconecte com você e entenda a tua missão, o teu propósito. É muito bom, nós somos gregários, a gente gosta de andar com a galera, a gente gosta de tribo. Mas será que nesse momento, Libra, a espiritualidade ela não fala que de fato você está encontrando a sua própria tribo? E que talvez por isso algumas coisas elas estejam difíceis, porque eu vejo você numa não identificação. Eu tenho 5 de espadas. Eu tenho aqui toda uma espiritualidade falando que você não se identifica. E que muitas vezes você tenta arrastar as pessoas para o teu lado. Que você tenta, tipo assim, olha, mas o que eu penso assim, reveja. Será que não faz sentido para você? Será que não tá certo para você? Então, Libra, mas eu vejo que você tá gastando. Talvez você esteja gastando o seu português, talvez você esteja gastando o seu tempo com algumas pessoas e algumas situações e às vezes até criando certas inimizades, certas disputas. Porque assim, estar em alguns lugares em que a gente não... em que de fato assim a gente não se encaixa é muito ruim. Porque parece que a gente fica tentando provar às vezes o nosso valor o tempo todo. Então quando a gente tenta meio que conversar com as outras pessoas e até mesmo persuadir, até mesmo assim... sabe, isso acaba virando uma certa imposição, acaba virando uma coisa muito ruim, uma coisa muito chata, em que o outro não fica bem, fica desconfortável, a gente também não fica. Então assim, é algo aqui para ser analisado, por isso que às vezes é importante esse movimento da solitude. A solitude, ela faz com que a gente aprenda muito mais assim a ser forte, a gostar da gente, a entender os nossos limites, a não negociar aquilo que é inegociável para nós, mas para o outro é só para o outro. E assim, a gente pode estar falando aqui até de famílias e pode estar falando de situações de pessoas que talvez seja muito complicado. Então, assim, é aquilo. Mas será que quando a gente tem esse sentimento, será que a gente vem com toda essa potência, tudo aquilo que a gente acredita, será que de fato a gente não veio para construir uma nova história, para puxar aí um bonde de uma galera nova, sabe? De novas pessoas, de novos movimentos? Será que eu não tenho que encontrar o meu lugar de fala? As de copas. E aí a espiritualidade ela fala que é o momento de vocês se sentirem preparados para dar vida a coisas criativas. Acredito que é por isso que a loba veio, porque a natureza selvagem e a criatividade ela está muito ligada a esse nosso lado selvagem, instintivo. Aquele lado que não pede licença para ser, aquele lado que simplesmente que é tão nato, é tão natural, tão gostoso. E eu vejo muito isso, eu vejo como se vocês tivessem que de fato passar aqui, ó, pelo eremita, muitas vezes se sentirem desconectados. E assim, cara, será que eu ainda desejo sentir essa desconexão? Ou será que tá na hora de eu ficar ali no meu canto?
organizar as coisas, começar a trabalhar essa energia, esse movimento, atrair esse bando, esse grupo, essas pessoas que vão compartilhar comigo. Mas antes, a carta do As de Copas, ela fala, tudo isso precisa vir de você. Então assim, talvez ainda não aconteceu por conta de que eu preciso ser isso, eu preciso ter essa consciência, esse discernimento, e com isso eu preciso começar a sentir que tá tudo bem, que tá tudo certo, e que assim, certas pessoas são para certos lugares, certas coisas estão, e tá tudo bem. Eu sinto muito isso, eu sinto que vocês precisam ficar um tanto em paz com vocês, e quando vocês ficam, a carta do As de Copas, há esses novos sentimentos que fluem, Libra. Que mais para Libra? Que mais para o clã de Libra? Dois de ouros. Libra, as cartas... Nossa, é tanto cabelo, gente. Meu Deus. Ser mulher é deixar cabelo em todos os lugares. Gente, as cartas, elas estão falando aqui, tá? Vamos lá, vejam bem. Que vocês buscam mudanças. Que vocês buscam melhoras. Eu tenho 2 de ouros. Só que vocês ficam tão em dúvida. Tem algo aqui, né? Sempre tem algo. Gente, é tão engraçado. Eu tô fazendo tantas leituras esse período aqui. E a gente tá num ano que é um ano de novos começos. E eu vejo tantas pessoas tipo, cara, eu preciso fazer uma coisa nova. Eu preciso fazer algo a respeito. Eu preciso mudar. Eu preciso encontrar o meu caminho. E pra Libra não tá sendo diferente. Você quer encontrar o seu caminho. Mas talvez esse caminho primordial tem que ser construído por você. Eu vejo que você deseja aqui de alguma forma, e você tá muito ansioso, tá? 5 de ouros no fundo do deck. Cuidado com essa ansiedade. Eu vejo que você deseja uma vitória. Carta do 6 de paus me fala que é um reconhecimento. Aqui a gente pode estar falando também, Libra, reconhecimento numa carreira, reconhecimento aqui num projeto, alguma coisa, enfim. Mas também com estas cartas antes, tá me falando muito de um padrão, né? Eu sou psicóloga, então eu penso muito em padrões, sabe? O tanto que às vezes a gente quer ser reconhecido pelos outros, mas somos nós em que em primeiro lugar precisamos fazer esse trabalho. Tanto que o As de Copas ali em cima já fala isso. Sou eu quem fluo novos sentimentos. Sou eu quem tenho consciência do quanto eu preciso mudar. Então, essa mudança que você espera, todo esse contexto que você espera, talvez pessoas tentando serem reconhecidas, aqui é o que eu tô falando. Em primeiro lugar na família, em primeiro lugar, sabe, de repente vocês têm, sei lá, tipo, uma profissão, vocês querem fazer algo assim que é muito fora da curva para a família de vocês. Vocês querem fazer algo assim que tipo que os pais de vocês não aceitam. Que tipo, nossa, eu vou dar um exemplo, tá? Que eu sempre gosto de falar. Sempre tem essas profissões muito patriarcais. Eu gosto de falar isso, porque a gente não tem problema nenhum. Isso é um dom. Você ser advogado, você ser médico, você ser, sei lá, enfim. Mas assim, ainda há esse preconceito de muitas coisas, tipo, nossa, às vezes a pessoa ela quer ser um terapeuta da vida, às vezes a pessoa ela quer ser sei lá, cara, não importa, ela quer trabalhar de arte, ela quer fazer qualquer coisa, ela quer botar a criatividade dela pra fora e ela não é bem aceita por isso. Ela é rejeitada no clã, só que ela não entende que ela veio construir um outro clã. Ela não é aceita pela opção sexual, ela não é aceita de tantas formas, que é isso que eu vejo aqui nas cartas.
Então você tá esperando a mudança, Libra, num lugar que não vai ter, porque você não entende que você veio para mudar o teu mundo. E aí, quando você se dá conta disso, 3 de paus é esse novo movimento em que você começa daqui para frente, daqui para trás, nem para pegar impulso, tipo aquela frase, sabe? Nem para pegar impulso, é daqui para frente, é olhando para frente. E aí é onde você consegue encerrar, porque você começa a perceber que tem mais coisa, que tem mais vida, que tem mais voz, que tem mais pessoas, que as pessoas elas gostam do que você fala, que as pessoas elas gostam da sua arte, que as pessoas elas te prestigiam por quem você é e que você motiva tanta gente a fazer o mesmo. Então, assim, ficar angustiado se vai ou não dar certo, será que esse é o movimento? Ou eu preciso primeiro encontrar o meu caminho, me considerar uma pessoa que, cara, olha o tanto de coisa que eu tô construindo, eu fico feliz com a minha caminhada. E aí sim as coisas começam a caminhar, começam a andar de fato, né, Libra? Que mais aqui? Como é que a gente tem, né? Qual esse desfecho? Qual esse desfecho aqui para Libra? Qual esse desfecho para Libra? Carta da morte, rainha de copas, 9 de copas e fundo do deck, a carta do 9 de espadas. Libra é o seguinte, presta atenção, vem comigo. Você, em primeiro lugar, vai ter que passar aí por um momento da tua vida. Isso vai afetar completamente o teu emocional, tá? A morte com a rainha de copas. É por isso que eu falo, algumas pessoas, algumas situações, elas ficam para trás, mas você não entendeu, meu amor? É tudo que eu já falei aqui, a morte com a rainha de copas. É você quem deve morrer para renascer num formato emocional diferente. A rainha de copas, ela me fala muito de uma postura de querer de alguma forma salvar todo mundo, cuidar de todo mundo, ser extremamente empata ao cubo, sabe, assim, num tipo de exagero. Então, assim, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, meus amores, nossa, estou trabalhando com ervas, estou trabalhando numa, sei lá, em alguma coisa nova, fazendo um curso novo, e aí de repente eu olho uma pessoa da minha família e eu falo, cara, meu Deus, eu tenho como ajudar essa pessoa, e aí aquela pessoa não acredita nisso. Ai, meu Deus, mas eu tenho como fazer coisa para fulano, para ciclano, e você fica magoado com isso. Você se magoa. Você se nutre de coisas que, cara, não fazem sentido, porque é onde a espiritualidade fala, não é ali dentro que você tem que construir, é para fora. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso eu aprendi com a psicologia. É lógico que o primeiro lugar que a gente vai querer salvar nessa vida é nossa família, é dentro de casa. Meus amores, isso é uma mentalidade infantilizada. Por quê? Porque eu falo para vocês, nós adultos, nós crescemos e nós vamos pro mundo. É o mundo lá fora que tem que ouvir a gente. Porque senão a gente fica sempre ali, ó, no mesmo lugar. Quando você tá buscando a aprovação no mesmo lugar das mesmas pessoas, o que acontece? E eu não tô falando só dessa questão, eu tô dando exemplos, porque eu quero trazer exemplos discrepantes, assim, eu quero trazer exemplos meio que chocantes, só para vocês terem noção, tá? A gente tem que adaptar aqui. Mas eu falo sobre essa coisa da liderança numa perspectiva, assim, de que eu vou olhar para as pessoas, tipo, da minha família e as pessoas do meu convívio, e às vezes eu vou me sentir super diferente. Tipo, nossa, eu faço uma coisa que, sei lá, minha mãe não tava esperando porque ela pensava que eu ia ser bailarina, sabe? Tipo, umas coisas muito doidas.
Então eu entendo que quem precisa mudar emocionalmente são vocês, porque a rainha de copas no negativo, ela me traz a postura da vítima, ela me traz um vitimismo, ela me traz assim uma melancolia muito grande, uma coisa assim muito ruim, mas vocês percebam essa questão do buscar aprovação. Essa busca pela aprovação, ela traz uma certa insegurança. Então isso faz vocês pararem. 9 de copas e a carta do 9 de espadas. Vocês param e vocês não se sentem realizados emocionalmente. Porque na verdade vocês não entendem que essa realização é para vocês. A carta do 9 de espadas, eu acredito que seja que esse conselho final que fala Libra é o seguinte, preste atenção. Mantenha o foco naquilo que você quer. Não se deixe levar pelo medo, pela insegurança, pelas milhões de coisas, porque 9 de espadas a pessoa ela bota tanta coisa na cabeça, tanta caraminhola, tanta besteira, que é como se ela se desconectasse completo dela. Por isso que aquele momento do eremita, pare e reflita o que você está fazendo. Você tem tudo para dar certo. O 3 de paus aqui com o 6 de paus, ele já me conta aqui em cima. As coisas só não acontecem para você ainda porque tem coisas para serem encerradas e você não encerra. Olha a ansiedade. Olha a ansiedade que limita, que coloca freio, que faz eu não ir para frente, que faz eu me bloquear. Então assim, Libra, o caminho é seu e ele tá aberto. Ele já tá aberto para mudanças. Só que ele tá pedindo para você deixar esse belo padrão aí para trás. O que você faz nesse momento, hein, Libra? Eu espero que você volte aqui para me contar, eu espero que dê tudo certo, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Você só precisa se libertar. Conselho final para Libra. Se você gostou dessa leitura e fez sentido, aqui embaixo estão os meus contatos, tá? Aqui na descrição do vídeo, as redes vizinhas. Não apague sua luz para agradar os outros. Quem ama a gente de verdade respeita nossas necessidades e espaço. Você tem deixado as pessoas direcionarem seu caminho. Sua voz precisa ser ouvida. Retome seu poder de escolha. Quem decide é você. É isso, né, Libra? Eu acho que nós não precisamos falar mais nada. Quem decide é você, Libra. Em julho, quem decide, quem escolhe, quem bota aqui, ó, as cartas na mesa é você, tá certo? Meus amores, é isso. Gratidão infinita por estar aqui compartilhando com vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.